Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do LicitaCast, uma parceria da ProLicita com a Effect. Estamos aqui no evento da Effect Experience. Nosso convidado de hoje é o Bruno Santana. Obrigado pelo convite, Bruno. Vamos bater um papo aqui de suma importância para quem é licitante, para as empresas que trabalham nesse mercado. E antes de bater um papo aqui e agradecer, a participação, eu queria escutar um pouquinho da sua trajetória, Bruno. Se puder aqui trazer para a gente de onde surgiu a Flux, ele vai falar um pouquinho da Flux e quais são os objetivos, Hoje ela já é uma gigante aí. Quais são os objetivos no futuro? Fique à vontade. Obrigado pelo espaço, obrigado a todo mundo que nos ouve. E assim, antes de falar da Flux, eu tenho que falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou de Brasília, então sempre tive envolvido em contratos públicos, seja trabalhando, prestando serviço, consultoria, até que eu fui servidor público, né? Fui gestor de tecnologia em um ministério em Brasília por algum tempo e foi ali que começou a nascer esse interesse pelos contratos públicos, pela execução e já perceber uma necessidade, uma fome ali, ou uma dor do fornecedor, que a gente chama de licitante, que é a parte do crédito. Depois ainda de ser servidor público, eu trabalhei como consultor em empresas, startups do ramo de licitação, participei de licitações também, e sempre essa dor crescente, né? O licitante, principalmente o empresário, no começo da empresa dele, ali com 1 ano e meio, 2 anos, que começa a participar das licitações, ele tem essa dificuldade de acesso a crédito. E aí foi por isso que eu criei a Flux, para sanar essa necessidade, poder fazer com que as empresas do Brasil cresçam no mercado de compras públicas de uma forma, como eu posso dizer assim, de uma forma que seja legal para todas as partes, né? Nosso interesse, inclusive, é ver o nosso cliente crescendo nesse mercado e podendo contar com o crédito da Flux para poder crescer. E aí você perguntou sobre o futuro, né? A gente nasceu desse jeito, dando crédito para micro e pequenos, e a gente está se estruturando para fazer volumes e contratações cada vez maiores no mercado de licitações aqui do Brasil. Bacana. Onde você enxerga o diferencial da Flux hoje, nesse mundo, que é o mundo de compras governamentais? Qual que é o diferencial da Flux e quais são os benefícios que ela pode trazer de fato, assim, na prática, para quem trabalha nesse mercado? Bom, a gente tem muitos diferenciais. O primeiro é o fato de nós entendermos sobre licitações. A gente, não só eu trabalhei com licitações, mas como todo mundo que está na equipe, no time de atendimento, participa amplamente de eventos de licitações ou já trabalhou diretamente com licitações. Já sentiu a dor ali? Já sabem. A gente tem até uma das pessoas do time mesmo que foi a nossa primeira cliente e depois acabou integrando o time e hoje faz parte do nosso atendimento ali, linha de frente, defensora do crédito para o pequeno, né? E a gente tem, o primeiro grande diferencial é que a gente faz a antecipação com empenho, ou seja, o licitante ele acabou de ganhar a licitação ali, ou a cotação eletrônica, a dispensa de licitação, ele tem um empenho em mão, ou mesmo um pregão eletrônico, acabou de sair o contrato, ele não precisa ter executado, ou seja, não precisa ter performado o contrato para conseguir o crédito. A gente realmente antecipa para ele poder pagar o fornecedor dele e executar o contrato com o órgão. Esse é um grande diferencial nosso para qualquer instituição financeira tradicional. Agora, nós temos outros diferenciais, né? A gente tem esse interesse de fazer com que a empresa cresça. Então, o nosso crédito ele é voltado para aquela execução. A gente faz em um pagamento só e não faz uma divisão ad eterno, 12, 24, 36 vezes, onde no final do financiamento o licitante não teve lucro algum, né? Ele dilui ali no dia a dia, acaba perdendo lucro sem saber. A gente não, a gente faz o empréstimo por um prazo curto e numa conta vinculada em nome da empresa, ou seja, o processo é todo regularizado, inclusive nós estamos habilitados no Antecipa Gov também,
para que quando o órgão pague na conta vinculada, a gente liquida o empréstimo e o saldo, que é o lucro do nosso cliente, é transferido para a conta dele. E a gente tem um outro diferencial bacana também, que quando o órgão paga antecipado, né, às vezes o órgão paga antes do período previsto, a gente tira os juros dos dias não corridos. Então sai ainda mais barato o empréstimo para o nosso cliente. Essas são alguns dos nossos diferenciais, tem outros ainda pela frente. Eu posso falar aqui horas e horas, mas você deixar aqui aberto para a gente trocar essa ideia. Eu fico muito feliz, primeiro, por ser de Brasília, né? Brasília está vindo com essa pegada de ideias inovadoras, buscando facilitar a vida das empresas, principalmente nesse mercado. Então, fico feliz por isso e queria entender da sua parte, claro, trazendo todo o seu know-how de quem já viveu esse mundo, tanto na parte pública, como agora, enfim, como empresário e fornecendo também serviços para o governo. Como que você enxerga o Antecipa Gov relacionado ao seu mercado de atuação, né? Enfim, o objetivo principal da Flux é trabalhar um pouquinho do que o Antecipa Gov, enfim, foi criado, né, recentemente. Como é que você enxerga isso? Olha, o Antecipa Gov é uma grande oportunidade, tanto para nós quanto para os fornecedores, né? Que o fornecedor ele consegue, a partir ali da homologação da licitação, já fazer uma cotação. E para ele ainda tem uma vantagem, porque ele faz uma cotação no Antecipa Gov, cai para todas as instituições financeiras que são habilitadas, que concorrem ali pelo menor juros, né? Então, quando ele ganha ali, quando ele recebe uma proposta, muito provavelmente já é a melhor proposta que ele conseguiria no mercado de crédito. E, então, para o licitante, essa é a vantagem, tem muita oportunidade para ele crescer ali. Para nós, é a oportunidade de termos como atender mais e mais clientes, né? Então, essa é a nossa vantagem, poder crescer junto do Antecipa Gov, mesmo a gente podendo atuar sem ser só pelo Antecipa Gov, a gente atende município, estado, o legislativo, o judiciário e o executivo também. E, sob o ponto de vista da própria plataforma, é uma plataforma muito recente e eu tenho certeza que tem muito a melhorar e com certeza vai melhorar aí nos próximos meses para atender cada vez mais rápido esse anseio do fornecedor, né, do licitante. Bacana. A gente estava conversando um pouquinho aqui no bastidor sobre como que a Flux surgiu, né, da dificuldade de você fazer essa captação, enfim, de pessoas que confiassem no projeto e apostassem, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa história, né, do que você passou, das dificuldades, das dores, olha o dedo e no claro, ferido, né, e do sucesso, né, que agora, enfim, você está galgando. Com certeza. Assim, qual que é o grande jargão sobre governo? O governo não paga, né? Sim. E o que eu sempre falo você tem que saber quando o governo vai pagar, né? O governo paga, nem que seja com precatório daqui a 20 anos, mas ele paga. O que a gente na Flux faz é escolher bem qual é o contrato que a gente vai antecipar para não cair no precatório, não cair no que não paga, no muito atrasado, porque aí o muito atrasado ele é problema tanto para o licitante, que perde qualquer margem, quanto para a gente que fica com dinheiro imobilizado também, nosso funding fica imobilizado. Então a gente escolhe muito bem qual que é o processo que a gente vai antecipar. A gente escolhe pelo órgão, então nós temos internamente um ranking, né, por tempo de pagamento, por tipo de serviço, são várias variáveis que a gente usa ali, ou tipo de produto, ou modalidade de contrato. Então a gente avalia o órgão para saber se aquele órgão é um órgão que a gente concorda em fazer antecipação ou não, né? E aí, lembrando, só de municípios são mais de 6 mil no Brasil, então são muitos órgãos que a gente atende, muito mais do que a gente declina. E o edital também, a gente olha, avalia o edital, então tem editais que são de uma complexidade enorme, então esses editais, não que a gente não antecipe, mas ele tem um risco maior envolvido, a gente coloca em consideração esse risco. E o licitante que a gente olha também sob o ponto de vista de crédito, como qualquer instituição financeira olha.
Mas qual que foi o grande problema, né? O órgão não paga, o governo não paga, e aí a gente precisava do principal combustível do nosso negócio, que é o funding. Então a gente rodou bastante aí entre as grandes financeiras do Brasil, até encontrar parceiros, né? Parceiros que são... Hoje eu posso listar aqui com bastante alegria, né? Que é o Banco Money Plus, é nosso parceiro em várias frentes, inclusive a conta vinculada que a gente cria é no Banco Money Plus. Nós temos toda a gestão junto do funding, mas dentro do Money Plus também, que é um grande parceiro. E a Ouro Preto, que é a gestora do nosso FDIC, né? Que é o nosso funding. Então, a gente conseguiu estruturar uma operação que é legal, né? Que a gente consegue fazer uma operação legal, a gente inclusive tira muito cliente do mercado ilegal de crédito para o mercado legalizado, através de uma cédula de crédito bancário, de um documento que tem valor legal, e um empréstimo ali com uma conta que o cliente acessa, vê o extrato, consegue acompanhar a execução. Né? Eu costumo dizer que a gente surpreende o cliente, porque quando o órgão paga, a gente avisa o cliente antes dele saber. Mas o cliente também tem acesso em tempo real para saber. Então, essa dificuldade, achar esses parceiros foram chave assim, para o nosso negócio mesmo. Show, bacana. Diante das dificuldades que a gente conhece, desses jargões que inventam, que o governo não paga, e, enfim, e etc., trazendo um pouquinho sobre isso, existe algum outro desafio que a Flux enxerga para poder, enfim, escalar e, claro, ajudar mais empresas? Olha, um fator importante, né, é a questão do crédito ser vinculado ao contrato. Então, quando ele vem pelo Antecipa.gov, isso acontece, ele já está ali vinculado, o órgão vai pagar. Agora, quando ele não vem pelo Antecipa.gov, seja porque é uma instituição pública que não está habilitada no Antecipa ou um poder que não está lá, a gente faz isso muito com as garantias que a gente consegue colocar contratuais com os nossos clientes. Mas não gera um fator de realmente vinculação com o contrato, com a execução do contrato. Esse é um fator que a gente precisa melhorar, ampliar, né, o conhecimento dos pregoeiros e da equipe técnica de contratação interna aos órgãos para habilitar essa possibilidade, que isso vai com certeza dar mais garantia para as instituições financeiras, no caso a Flux, e também mais possibilidades para as empresas. E do lado das empresas, o que eu sempre falo e que eu acho que foi discutido de uma forma ou de outra lá dentro na plenária do evento, mas o licitante ele precisa entender, e aqui eu falo direto para o licitante, que não há nenhum prejuízo em ter um bom relacionamento com os fiscais e os gestores do contrato. Então ele está executando um contrato, mas às vezes ele não sabe quem é o fiscal técnico, quem é que vai dizer se a nota dele pode ser paga, onde é que ele tem que entregar o produto ou serviço, e isso causa atraso, né? Então, se o fornecedor licitante tiver um bom relacionamento com a equipe gestora do contrato, ele consegue fazer com que o pagamento aconteça mais rápido, né, dentro do previsto pela lei, e aconteça também na conta vinculada. Que quando o órgão paga na nossa conta vinculada, isso tem um fator de melhoria na visibilidade do cliente com a gente. Então a gente consegue fazer mais crédito, aumentar os limites e crescer junto do nosso cliente e também crescer a carteira, né? Bruno, é um assunto de suma importância. Nós da Prolicita atuamos diariamente, não só com a nossa empresa, mas com empresas dos nossos clientes, e sabemos da dificuldade em você sonhar mais alto. Hoje temos diversos tipos de oportunidades no mercado, com valores médios e valores muito altos, e a gente sabe que a dificuldade de crescimento, muitas vezes, da empresa é relacionada a algum tipo de investimento, relacionado a dinheiro. E eu vejo o benefício da Flux justamente para poder criar essa esperança de aqueles pequenos empresários conseguirem ter grandes resultados.
Visto isso, como que você enxerga que a Flux pode ajudar esses empresários? Uau! Cara, olha só, eu tenho tanto exemplo disso na carteira dos nossos clientes. Tem alguns exemplos que são realmente emocionantes, assim, porque o cliente começa a fazer um negócio com a gente, antecipando uma dispensa de licitação pequenininha, e fica desesperado ali, porque também está começando, não sabe direito quanto é que o governo paga, a gente dá muito apoio para isso. Imagina, o cliente tem que ao mesmo tempo fazer a propaganda do negócio dele, tem que gerir o contrato dele, ele vai mobilizar o dinheiro que ele tem, o capital que ele tem para poder executar aquele contrato, como é que ele faz outra coisa para crescer, da onde vem a renda. Então aí que a gente ajuda bastante, porque a gente faz essa antecipação do que ele precisa de custo para executar aquele contrato, e o dinheiro, a renda dele, ele pode usar para não só estruturar a empresa dele para novos negócios, como participar de outra licitação, ou mesmo contratar gente para crescer, contratar produto para crescer. Então nós temos dentro de casa exemplos de pequenos licitantes que começaram a fazer pequenas licitações quando entenderam que tinha crédito com a gente e que podia confiar na gente, começaram a participar de mais licitações. E só para você ter uma ordem de grandeza, a gente teve cliente que saiu de R$2.000 nas primeiras licitações que fazia com a gente, antecipando com a gente, para uma licitação de R$70.000 em menos de um ano. Então ele foi crescendo com a gente foi também ganhando esse relacionamento com o cliente, o fato de que todos os pagamentos aconteciam direitinho na conta, o cliente criou esse relacionamento, a gente ganhou um pregão eletrônico de R$70.000, ligou para a gente no dia seguinte, eu quero saber se eu posso contar com vocês, porque senão eu cancelo aqui, eu vou ganhar essa sensação. E a gente já tinha o cliente, já tinha o cadastro, analisou ali, falou, pode fazer, você conta com o nosso apoio. Então isso é um grande diferencial, né? Esse é um caso muito específico, eu lido diretamente com a dona dessa empresa, mas a gente tem outros exemplos também desse mote, assim, do cliente que... Eu tenho um cliente que saiu do interior do Ceará, foi para Brasília, sentou na minha frente e falou assim, eu quero saber quanto que eu posso contar com vocês. E a gente rodou a análise de crédito ali, em 20 minutos a gente falou, olha, você tem até 320 mil, eu lembro do número, 320 mil para pegar com a gente. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, tem, pode fazer. E ele participou de várias licitações. Hoje ele já está num tamanho que a gente conversa com ele e fala, e aí, como é que a gente vai fazer a próxima? Ele, não, agora as pequenas eu consigo. Quando eu tiver uma grande de novo, eu falo com vocês. O que é ótimo para a gente, porque a gente quer ver realmente o cliente chegando nesse patamar, crescendo. Esse como eu falei, é emocionante contar, porque eu disse no começo, a gente tem esse propósito de ver o mercado de compras públicas crescendo e ver as empresas crescendo nesse mercado. E a gente, quando consegue fazer isso, é realmente motivador, assim, pra gente. Sensacional. Bacana. Bom, queria agradecer sua presença aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo conteúdo, obrigado por trazer mais oportunidades para esse nicho de mercado, que infelizmente ainda existem alguns paradigmas que devem ser quebrados. Agradeço a participação. E acredito que você pode usar esse momento para divulgar um pouquinho mais, né, seus contatos, né, seus serviços, para quem quer. Bom, agradecer, né, a vocês todos por darem esse espaço para mim, para a Flux. Agradecer a todos que nos ouvem e dizer aqui que nós estamos abertos a fazer uma simulação para vocês, para fazê-los crescer junto da gente, que essa é a grande motivação da gente. Entre em contato com a gente, o site é www.flux.com.br e o nosso Instagram, flux.app.br. Pelo site, pelo Instagram, você chega no WhatsApp, que é o nosso canal de atendimento, nosso e-mail, tá tudo lá. E, pessoal, muito provavelmente pode acontecer de eu mesmo atender vocês, assim, porque eu gosto ali de entrar e ver o que está acontecendo com cada um dos nossos clientes. Vamos lá, vamos junto. Show, obrigado.